Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje mais um episódio especial. Eu tô aqui com a Leninha. Acertei? Sim, Leninha. Leninha, mais conhecida como Leninha, mas qual que é o nome? Meu nome é Marlene. Marlene. Teixeira. E a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante, que é a questão da peregrinação. Ela vai falar de umas rotas que ela já fez aí do Caminho da Fé, a Rota da Luz, os Caminhos de Caravaggio e ela tem um grupo de pessoas que faz trilha. Como que é o nome do grupo? Amigos de Trilha Rio Preto. Amigos de Trilha Rio Preto. E ela, inclusive, é policial penal atualmente e trabalhou 12 anos na atual Fundação Casa, mas ela chamava FEBEM. Então a gente tem muito assunto interessante para debater hoje. A Natália está conosco aqui também, inclusive como hoster, ela vai me ajudar hoje aqui nas perguntas, com a nossa entrevistada. Mas antes de começar, vou pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino para seguir acompanhando, dá aquele joinha nesse podcast já para a gente disseminar mais. Eu tenho certeza que os amigos aqui da Leninha, do grupo de trilha, vão assistir, pessoal lá da Polícia Penal, um abraço pro pessoal da Polícia Penal, um abraço para os socioeducadores, não sei se é o nome esse ainda, lá da Fundação Casa, que forem assistir também. E agradecer sempre a nossa QAP Brasil, a nossa colaboradora que tem um clube de tiro lá em Badibacite, com pista automatizada, climatizada, o melhor clube de tiro da região. Fica lá na cidade de Badibacite, como eu falei, e lá tem um ambiente familiar, que tem quadra de vôlei, além da pista fechada, que você pode fazer o seu treinamento. Lá também tem a pista de IPSC, que tem aquele tiro mais dinâmico, né, porque o pessoal corre, tem obstáculos. Enfim, além das duas lojas aqui em São José do Rio Preto, da QAP Brasil, eles sempre com produtos com um ótimo custo-benefício, o preço bom, promoção no armamento, eles ajudam no despachante na compra da sua primeira arma, ajudam os CACs a treinar, a se cadastrar para fazer o seu treinamento, e os vigilantes que também gostam bastante de comprar, o pessoal da segurança pública e privada, lá nas lojas, todos os artigos militares e de uso ali cotidiano dessas forças de segurança. Agradecer sempre a audiência desse pessoal. E agradecer a presença da nossa convidada Leninha. Obrigado por ter aceito o convite do Poliscast. Obrigada a você, Martinho. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco, né? Vamos lá, vai ter que falar um pouco, não, vai ter que falar bastante. Né? Conta um pouquinho dessa história aí, de peregrinação, como é que você começou nisso? Sabe, Martinho, acho que a peregrinação para mim começou assim como uma válvula de escape, né? Porque assim, quem trabalha num ambiente fechado, que vê aí 5 portões fechando assim nas costas da gente, a gente quer ver o céu, quer ver a natureza, quer olhar a liberdade. Então, começou mais como uma válvula de escape mesmo, né? Eu acho que peregrinar é viver na natureza, é sair do confortável e procurar um pouco o desapego, né? Porque sempre é com pouco suprimento, com poucas roupas, porque a mochila que a gente carrega, eu gosto de ser mochileira, então a mochila que a gente carrega não pode pesar mais que 5, 6 quilos, porque à tarde ela vai estar pesando 10, né? Uhum. Então a gente anda peregrinando assim, dependendo do caminho, varia. De pelo menos 12 quilômetros, 15 quilômetros, já chegamos a andar 42 quilômetros num dia, né? Dependendo da altiometria, a gente calcula lá para ver quanto que dá para a gente andar. Então é por aí. Então começou a peregrinação como uma válvula de escape para o trabalho que não é muito fácil, né? Então foi por aí. E como que você começou? Você já começou andando um monte ou foi devagarzinho? Teve que fazer um condicionamento físico? Então, essa coisa do condicionamento, na verdade, não começou com pouquinho, não, porque eu estava procurando, e de repente surgiu esse pessoal do grupo, que tinha amigos lá da Fundação Casa já participando, e quando eu vi, eu estava andando já no primeiro dia 14 quilômetros. Nossa! Por aqui. E a gente descobre aqui na região... Uhum. Lugares incríveis que nunca na minha vida eu imaginei que existia, sabe? Hoje a gente fala Morro da Paisagem. Na quinta-feira, por exemplo, nós andamos 22 quilômetros, nós fomos lá em Potirendaba, que chama Guajuvira, que tem umas cachoeiras assim maravilhosas.
É mesmo. Então, eu mesmo não conheço. Você não conhece? Não, pessoal de Então, Rio Preto eu acho que a maioria não conhece. se você colocar assim, Cachoeira da Guajibira, você vai achar. Uhum. Então a gente sai ali de Potirendaba, dá uma paradinha numa vilinha que tem logo para frente, ali onde sempre tem aquela festa dos reis lá, que tem um bar novo, né? Onde a gente até sempre para comer um salgado. Uhum. E dali a gente parte a pé. Então, às vezes, a gente passa cerca, até a roupa tá sempre furada, rasgada. A gente nem compra roupa muito cara, porque a gente sai passando cerca. Uma tem medo das vacas, a outra acha que vai encontrar uma... Não tem um boi bravo no caminho, então, assim. É muito legal, porque sempre tem uma que tem medo das vacas, a outra acha que vai encontrar uma cobra no caminho, a outra, né? Então a gente vai... É muito essa interação, assim, você acaba rindo, porque uma entra na cachoeira igual uma louca, quando vê que está descendo o barranco. Vai vencendo os desafios ali, né? Então essa interação com várias pessoas, assim, ajuda muito, é muito legal, sabe? E é tudo pela estrada de terra. Sempre estrada de terra, gente, sempre busca estrada de terra. E qual que é a sensação de estar assim nessa caminhada? Ai. Né? Apesar que você ainda está falando desse trajeto aqui próximo, mas tem o teu trajeto às vezes longo, né? Então acho que é um tempo que você consegue a mente refletir, esquecer os problemas, mas dói as pernas, como que é? Tem dia que dói, tem dia que você chega à tarde com as coxas doendo, mas é uma coisa que é incrível, como que um bom banho, resolve tudo, daí a pouco você já não tá sentindo mais nada. E aqui, então, por aqui, essa interação é grande, porque a gente fica o tempo todo junto. Uhum. Quando a gente faz caminhos, né, esses caminhos de peregrinação aqui eu já fiz, Rota da Luz, Caminho da Fé, Caminho de Caravaggio, a gente às vezes tem uma certa necessidade de ficar um pouco só. Uhum. Então, às vezes a gente fica um pouco mais para trás, a gente percebe que é uma coisa natural, não é nada forçado. Quando você percebe se está um pouco mais para trás, ou está um pouco mais para frente, parece que é um momento que você sente necessidade de estar só. Uhum. Eu não sei se... a princípio eu achava que era só eu que tinha essa necessidade de ficar sozinha. Mas não, você percebe que várias pessoas, quando vê, já está sozinho, já está parando na beira do caminho, contemplando alguma coisa. Então é uma coisa que, sei lá, vai fluindo assim tão naturalmente que você não percebe como que... Esses caminhos mais longos, tem os pontos de parada? Tipo, você tem um tanto para percorrer num dia e aí tem um apoio ali que passa a noite. Sim. Ou não? É tudo, na verdade, esses caminhos de longa distância é muito longo, porque, por exemplo, o Caminho da Fé que eu fiz, o Caminho da Fé, eles são vários ramais. Uhum. Então, daqui de Rio Preto, por exemplo, tem o Caminho da Fé, que eu já conheci vários peregrinos que fizeram, então dá 893 quilômetros. E eu conheço gente que foi e voltou. Então é um caminho, é o caminho maior, né? Que eles falam que era uma necessidade que tinha de tentar equiparar ao caminho de Compostela, né? Que lá são vários ramais também, da Espanha, de Portugal e tal. Então daqui... Só que é aqueles que é sofrido, né? Essa parte aqui do... Essa aqui é a mais sofrida, de Rio Preto, assim, a gente foi acompanhar um pessoal, assim, só para ver, mas não, lógico que não tudo, mas vamos esperar lá em Potirendaba, vamos andar um pouquinho com eles. Então a gente fez isso. Então essa parte até chegar em São Carlos é um caos, porque assim é só cana, é descampado, não tem nada assim, não tem ponto de apoio, muito pouco. Aí você pergunta... Calor danado. Calor terrível, poeira. Aí caminhão de cana que passa por você e não tá nem aí, joga terra para todo lado. Então é sofrido. Aí a hora que você chega em Águas da Prata, que é o caminho principal, que aí encosta todos os caminhos, que é o de São Carlos, aí tem um que começa lá pro lado de cima, ali por Franca mesmo. Então são vários ramais que se juntam em Águas da Prata, que é onde começa o caminho principal. Eu hoje estou falando mais do Caminho da Fé, porque eu considerei assim o mais... talvez o mais importante pela dificuldade mesmo. Desafiador. Mais desafiador. E ali começa em Águas da Prata, então ali você já entra... no primeiro dia que você sai de Águas da Prata, você já entra em Minas, que já começa a serra... Melhorando a paisagem ali. Isso, Aí você já entra... primeiro dia você já
para em Andradas, né? Que é a primeira cidade de Minas. E esse caminho já começam as serras, né? A Serra da Mantiqueira. Então a paisagem muda completamente. Então aí sim, aí a partir de Águas da Prata, assim, é ponto de apoio o tempo todo. Todos os lugares têm lugares para dormir, que a gente fala que acolhe peregrino, mas esse ramal até São Carlos, por aí, a maioria são famílias mesmo que acolhem, muitas vezes até sem cobrar. Agora, de Águas da Prata, já não, já é ponto de apoio fixo. Oficiais mesmo ali do Sim, caminho. que a gente paga normalmente a pousada e o café da manhã, a pousada, né, a janta, a pousada e o café da manhã. Que aí de manhã, normalmente eles já deixam um saquinho meio pronto. Para já levar. Para fazer o né? lanchinho, porque normalmente a gente não almoça. São casas, vilarejos que são ponto de apoio ali já pro pouso pro peregrino. A gente Simples, porém... Muitos, assim, lugares de todo tipo que você pensar. Uhum. Tem lugares de casa de família, muito simples, e ao mesmo tempo, assim, tem mosteiros, aquelas coisas assim... que chama atenção, que é coisa quase que de primeiro mundo, de verdade, assim. Os quartos, assim, E como que é a incrível. recepção do pessoal? E também essa troca de experiência, né? Com quem também tá fazendo o caminho, né? Então, é uma coisa interessante, porque quando eu comecei, que eu comecei a querer fazer esses caminhos maiores, assim, de longa distância, eu achei que eu ia encontrar só católicos, por exemplo. Uhum. Vai até Aparecida, vai ser só católico. Vai o santuário lá de Nossa Senhora de Caravaggio, né? Uma santa católica da Itália. Mas não, a gente encontra de todas as religiões, todas possíveis, assim, é incrível. Uhum. É uma coisa que me chamou muito a atenção. Encontra muito também profissões das mais diversas. Aí você fala, nossa, um médico, um juiz. Uhum. E tinha, sabe? Como eu fui em 2023, eu fui numa época de que eu fiz assim, do dia 29 de setembro ao dia 12 de outubro. Então pegou uma época que tinha muito peregrino na estrada, né? Então a gente encontrou com gente incrível, das mais diversas cidades. Então é uma coisa que a pessoa vai mais por um desafio pessoal, né? Não uma coisa ligada simplesmente à religião. Não é. Então eu não sei se sim é uma coisa, realmente a gente acaba se desapegando muito de muita coisa. Porque é incrível você sobreviver 14 dias, que eu escolhi fazer 14 dias, por exemplo, Caminho da Fé. Você sobrevive lá com 2 calças, uma bermuda, 4 calcinhas, e a gente chega na pousada lava para estar seco no outro dia de manhã. E isso é uma coisa que o meu trabalho também acho que me mostrou, né? Onde eu trabalho hoje, que eu achava incrível como é que ela sobrevive com 5 calcinhas, porque é contado, né? Como que sobrevive com 5 calcinhas? Meu Deus, não tem mania de calcinha. Né? Como que sobrevive com 2 sutiã, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente aprende no caminho. Essa coisa de realmente desapegar de muita coisa. Sai da comodidade do dia a dia, ele está todo dia ali limpinha, bonitinha, arrumadinha. Aí tem o suor feita. ali, né? Já. E aí você chega à tarde suja, imunda, com os pés sujos, doendo. E aquela superação da dor, né? Que às vezes você chega realmente com dor. Aí que eu falo, o corpo cansa, mas a mente descansa, demais, né? Demais, porque se eu for falar de cada caminho, cada um tem uma história, né? Os caminhos lá do sul, por exemplo, na verdade, mas esse caminho, o que eles estão fazendo com a gente? Porque eu fui num grupo muito legal, que tinha minhas amigas lá do Nordeste. Esse caminho de Caravaggio, ele vai de Canela a Farroupilha. Se você for por asfalto, são 90 quilômetros. Só que eles põem a gente para passear na floresta. Eu falo zigue-zaguear. Porque a gente fala, meu Deus, mas olha onde a gente está saindo. De novo, a gente está saindo em Gramado. Então, você saía de manhã de Gramado num lado, e aí à tarde você estava do outro. Mas da mesma cidade. Gramado, você tinha andado 20 quilômetros. E aí eu falei, poxa, colocaram a gente para passear na floresta, literalmente. Porque você sai, entra na mata, né? E vai zigue-zagueando. Depois a gente olha no mapa, caramba. Então aí no final de 90 passa a ser 208 quilômetros. Nossa. Só que assim, claro que Nossa do Sul foi lindo. As paisagens também. Lá devem ser lindo. espetaculares. E a gente passa, e a gente fica hospedado, por exemplo, lá no Sul, vários dias a gente ficou hospedado à noite em vinícolas.
tomando vinho. Aí eu ia falar isso, dá pra dar uma relaxada ali? Não? Eles deixam o vinho à vontade. Né? Aí pra acorda gente. já meio de ressaca, mas aí, ó, pé na Foi. estrada, já libera ali o álcool. É muito legal. É muito legal. Esse eu acho que eu ia gostar de Tem que fazer. levar ela ali. Então, tem que levar. É. Tem uma, inclusive, eu acho que do Sul eu tenho um fato muito interessante para contar, porque a gente chegou lá, já quase chegando no penúltimo dia em Farroupilha, então a gente ia chegar no dia seguinte, e aquele dia choveu, aí a gente estava imundo mesmo, molhou, os pés sujos, aí nós chegamos numa vinícola, eu até vou falar, é Vinícola Colombo, o lugar lá, assim, porque é uma casa de madeira incrível, que eu olhei assim, falei, meu Deus, que casa linda, enorme. Daquelas casas, lá tem muito casas antigas que eles preservam, né? Principalmente os italianos, né? Os alemães. A gente passa, na verdade, você passa comunidades italianas e alemãs, esse caminho de Caravaggio. E ali, na hora que nós entramos, eu falei, meu Deus, isso aí não pode ser para nós. Porque nós entramos, olhamos, a gente tirou o sapato, tentou Não sujar tanto ali. Mas na hora que eu olhei aquela sala, não pode ser para nós. Aquela mesa posta para o jantar, impecável, com taças de vários tipos, com tudo arrumadinho, e mais para frente, assim como era uma salona grande, já arrumada para o café da manhã. Aquelas xícaras brancas, sabe, de porcelana. Eu tenho certeza que é para nós. Aí vem um senhor que é da vinícola, né, muito simpático, com a senhora dele, falou, ó, o jantar de vocês já tá ali, já tá pronto, o café da manhã também já tá adiantado, só que a moça vai trazer mais coisas para vocês. Falei, meu Deus, né? E era tudo para nós. Foi especialmente para esse momento. E os quartos, na hora que nós olhamos, falei, meu Deus, aquelas camas branquinhas, aquilo tudo, aquelas camas antigas, impecável. Mas é para nós, é para nós. E faz parte do caminho ou foi uma coisa especial que aconteceu? Não, faz parte do caminho. Não faz parte do caminho. Depois ele foi explicar pra gente. Aí quando foi, bom, enfim, a gente tomou banho, se ajeitou e tal, cada um tentando se proteger para não sujar muitas coisas, né? Mas enfim, né? A gente já tem o hábito de ter cuidado mesmo. À noite ele voltou, né? E até ele trouxe mais uma garrafa de vinho lá. Tinha uma amiga que gosta muito também, eu e ela tomamos muito vinho. Aí ele voltou com a esposa dele porque eles estavam preparando um casamento num dos barracão que tinha embaixo lá da vinícola. E aí ele falou, né? Aí ele foi contar a história da vida dele, do pai dele. Ele assim, eu acolho peregrino e é porque é uma dedicação que eu tenho comigo e tem que ser assim e tal. Assim, aí você viu que era realmente um espírito de... É um propósito de vida ali da pessoa. Foi um lugar incrível, assim, que a gente ficou, sabe? Tem muita, é isso que eu falei, deve ter muita experiência no sentido de ter pessoas que você fica hospedado na casa, tem também as experiências com as pessoas que estão junto, né? Nossa, incrível. Inclusive a gente tem um episódio aqui, quem tá acompanhando o canal aí, com o Matheus Leite e o Cury, contaram essa caminhada, inclusive o Caminho da Fé daqui de Rio Preto até o último Aparecida, 35 dias acho que foi um desafio a média, tanto. 33, 35 dias que o pessoal faz. Quem quiser assistir. O Caminho da Fé varia muito, né? O Caminho da Fé de Águas da Prata, tem gente que faz em 9, em 10, em 12. Então a nossa turminha optou por fazer em 14 dias. Tá curtindo mais ali o momento. Sim, nós fizemos em 14. Aí tem os biciclinos, né, que a gente fala, que faz em 5, em 7, em 8, varia muito também. E eu ia falar, quem quer fazer esse caminho da fé? Claro que dentro de uma limitação, talvez alguma coisa física ou da idade, não tem problema, vai conseguir. Eu acho assim, é incrível, mas a gente ganha uma força incrível. Porque tem hora que você fala, nossa, será que você olha assim, aquelas... sabe, super íngreme. Aliás, tem um lugar lá, acho que é Tocos do Mogi, que chama Morro do Sabão, que no dia que a gente chegou, a gente literalmente subiu de 4. Porque assim... Escorrega mesmo, sabão. Nossa, muito. Mas de repente você já se vê lá em cima. Supera o desafio. Supera o desafio mesmo. Então, lógico, tem que ter um preparo, não é assim também, vou e do nada, mas... Nunca fiz uma caminhadinha ali, vou lá andar 35 dias. É difícil, mas normalmente as pessoas... é outra coisa interessante, porque a idade não influencia.
Porque a gente vê lá de pessoas de 81, 85, jovens, e muitas vezes parece que os mais velhos até... Os idosos se saem melhor do melhor. que... Aí você vê gente de chinelo de dedo, aí você vê gente de botinão, e aí você fica preocupado em comprar um tênis melhor, em comprar um tênis mais confortável, e fala, meu Deus, ele tá de chinelo, eu tava preocupada em comprar um tênis melhor. Eu acho que é bem da mente mesmo, né? O propósito que a pessoa tá indo ali fazer, ela vai... E aí tem a que vocês falaram da parte da religião, mas tem o pessoal que tá realmente ali na questão ligada à religião, ao espiritual, e tem gente que vai na caminhada pela aventura, ou pelo talvez uma parte espiritual, mas um autoconhecimento. Tem de todo tipo, é um lugar que você encontra pessoas de vários, né? E a gente até falou do caminho da fé, que é então, por exemplo, a gente chega lá, primeiro dia você sai lá do estado de São Paulo, entre Minas, né, por Andradas, e no penúltimo dia você sai do estado de São Paulo e entra em Campos do Jordão. Uhum. É o dia mais alto, é o dia que você chega no ponto mais alto, 1985 metros de altimetria. De lá de cima você já vê a Aparecida. E quando você vê a Aparecida lá embaixo, você fala assim, não é a Terra. Eu juro, não é a Terra. Porque é muita montanha e ela lá no meio. Então a gente que vai lá, às vezes, só por, né? Não imagina como ela olhando lá de cima, desse lugar de Campos do Jordão, que é o ponto mais alto. E aí, dali de Campos do Jordão, que você entrou no estado de São Paulo novamente, você começa a descer. Até... E é pior a descida ou a subida? Então, varia bastante. Porque eu vejo, assim, amigas minhas que têm muito mais dificuldade na descida, porque às vezes tem um probleminha no joelho, porque eu sou sincera, eu tenho mais dificuldade na subida. Eu tenho aquele esqueminha, 20 passos e uma parada. Até porque eu sou muito ansiosa, então eu tenho um pouquinho de dificuldade na respiração. E hoje eu sei que é um pouco da ansiedade minha mesmo. É uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda mais. Então é 20 passos, uma paradinha, respiro, 20 passos. Mas e aí nessa paradinha, às vezes é uma hora que você olha mais pro lado. Dá uma olhadinha, que você né? Já observa uma coisa mais atenta. É incrível isso, mas é verdade. E a sensação também quando você tá no alto, né? Numa paisagem elevada é diferente, né? Não tem explicação, é o que eu falo, não tem. Esse lugar lá em Campos do Jordão é incrível demais. E você falou da Rota da Luz, qual que é essa? Então, essa Rota da Luz, ela é bem legal. Ela começa em Mogi das Cruzes, na verdade. E ela vai seguindo ali a Serra da Mantiqueira, vai passar por Redenção da Serra, passa por Taubaté, e aí ela vai chegar em Aparecida numa entrada contrária do Caminho da Fé. O Caminho da Fé, ele chega por Guaratinguetá, a última cidade, né, Guaratinguetá. E a Rota da Luz, ela chega pelo lado oposto. E aí ela vai margeando uma boa parte da Via Dutra, porque era uma intenção, apesar que eu acho assim, precisava de uma divulgação um pouco maior, porque o pessoal lá faz muito esse caminho de São Paulo a Aparecida naquele período dos 12 dias, pela Dutra, e é onde tem muito acidente, né, muita morte, e aí, então ainda estão tentando, eu acho que uma hora vai pegar mais, sabe? Então essa Rota da Luz, ela é uma alternativa, então ela sai de Mogi das Cruzes, que já é lá, né, bem perto de São Paulo, e ela vai também seguindo a serra, até passa pela montanha, Taubaté é um lugar bem alto, bem bonito também, sabe, bem serra assim, e ela chega em Aparecida também. Então é uma rota alternativa para... O destino é o mesmo, Aparecida. O destino é o mesmo, é Aparecida. Só que vindo de lugares diferentes. Vindo de lugares diferentes. Muito bom. E também vamos falar um pouquinho... Qualquer coisa, depois a gente volta nesse assunto. Queria que você falasse um pouquinho. Hoje você é policial penal, né? Sim. Faz quanto tempo que você está nessa... Eu posso falar da história da minha vida? Pode, claro. Olha, eu acho que eu tô há 30 e tantos anos, não sei agora de total. Mas eu comecei muito jovem a trabalhar, né? Eu comecei com 13 anos, eu já tinha um registro em carteira, numa fábrica de costura. Né, antiga Zemar, que na época era muito conhecida. Então eu entrei praticamente criança. Aqui em Rio Preto, aqui em Rio Preto. Eu lembro porque eu comprava roupa para os meus filhos na Zemar. Eu era bordadeira lá, assim. Pera, que eu esqueci de dar uma caneta com a senhora. Às vezes a senhora tá com
com sede. Eu esqueci. Você quer um brinde, uma caneca para todos os convidados que vêm aqui no Poliscast, personalizado, esse preto fosco aqui, e da nossa colaboradora, que é a P Brasil, a nossa caneca de presente para convidada, lembrar do episódio. E se tiver com sede, agora que tá batendo papo, você vai levar para casa e lembrar da sua participação aqui no nosso episódio. Muito obrigada, Martinho. Agora vamos voltar lá. Volta lá. Então, aí eu tenho uma história longa de trabalho, porque eu comecei muito jovem, né? E aí, aí depois eu prestei concurso, eu entrei nessa loucura de concurso. Aí, então, meu primeiro trabalho foi na prefeitura, eu era jovem ainda, 20 e poucos anos. Aí depois eu prestei um concurso para o IPA, que é o antigo Instituto Penal Agrícola. Sim. Então, trabalhei lá por 8 anos, mas eu era oficial administrativa, aquela coisa de querer ganhar mais e tal. Prestei na época para agente de segurança penitenciária, que foi quando abriu a penitenciária de Riolândia. Aí eu fui para Riolândia, aí tem toda uma história pessoal de vida, eu tinha minha filha pequena, acabei ficando sozinha com os 2 filhos, e aí eu prestei o concurso da FEBEM, né? Na época era FEBEM. Então eu acabei pedindo demissão na penitenciária de Riolândia, porque... Aí tem outras histórias, que era para eu ser transferida para o IPA, mas enfim, teve uma dificuldade lá na época com o diretor, né? E aí eu vim para a FEBEM. E trabalhando na FEBEM, eu falo que tudo deve ser um propósito de Deus, porque trabalhando na FEBEM, ela é CLT. Então ela dá uma aposentadoria, aposentadoria pelo INSS. Aí quando eu vi que eu estava prestes a completar 30 anos de trabalho, eu falei assim, não, eu vou prestar outro concurso. Aí até é interessante, né? Porque eu prestei o concurso de novo da penitenciária. Uhum. Até parece que era fácil de passar, mas na verdade não era tão fácil assim, porque tinha 36 mil mulheres inscritas e eu peguei uma classificação muito boa. Eu fiquei entre as 200 primeiras. Conclusão, fiquei só esperando a aposentadoria. Na verdade, esperando homologar o concurso, porque eu falei, a hora que eu homologar o concurso da penitenciária, eu peço minha aposentadoria. Isso foi em 2010. E demorou para homologar, porque estava chamando pessoas de outro concurso. Quando foi em 2012, homologou, eu falei, caramba, vão me chamar, porque chamavam de 300 de uma vez. Aí eu me aposentei, pedi aposentadoria, fiquei esperando e tal, e voltei para a penitenciária. Então aí voltei já como polícia, na época era agente de segurança ainda, né? Depois teve a regulamentação para a polícia penal. Aí fui para São Paulo, trabalhei na penitenciária feminina da capital durante 6 meses. E consegui a transferência aqui para o CRF, né, que é o Centro de Ressocialização Feminino, que é um presídio para mulheres, assim, que tem os 3 regimes, que é para as que estão sumariando, que a gente fala, né, aguardando ainda o julgamento, para as que já estão julgadas e para as que estão de semiaberto. O pessoal entender é que seria aquela primeira, a pessoa quando ela, de repente, ela foi presa talvez num flagrante, ela tá ali aguardando algum trâmite. Na segunda opção, aquela pessoa que já foi condenada está cumprindo a pena mesmo. Isso. E aí, na progressão da pena, quando ela progride, ela vai para um regime mais brando, digamos assim, que seria o semiaberto, onde ela pode trabalhar e tal. É isso. É isso. Tudo isso dentro do mesmo local ali. No mesmo estabelecimento. No nosso caso ali é. Entendi. E no CDP? É junto aqui com a... Então, aqui agora é um complexo, né? São 3 presídios, né? O CDP, o CPP, que é o antigo Instituto Penal Agrícola, e o CRF. São os 3 juntos. Juntos assim, não. Na mesma área ali, mas prédios separados. Isso. E tem essa parte agrícola ainda? Não, acabou. Não tem mais a parte agrícola. Não tem. Não tem. Agora são mais oficinas mesmo, de trabalho, que as empresas de fora levam para lá, né? E algumas que trabalham na rua. Você sempre trabalhou na área da feminina? Ou já algum dessas penitenciárias? No Instituto Penal Agrícola era masculino, né, na época, e Riolândia também masculino. E aí, em São Paulo, é feminino e aqui feminino. É mais fácil trabalhar só com o público feminino ou muito mais difícil, né? Não, público feminino muito mais difícil. E na FEBEM, então, muito pior. Foi por isso que eu poderia ter ficado na FEBEM, mesmo aposentada, mas eu optei por sair, porque a adolescente é bem difícil. Acho que já tem aquela questão ali hormonal,
já é uma vida que não foi muito fácil desde o início para eles, né? A gente Isso. sabe que a reincidência criminal ali, principalmente para esses meninos que moravam na rua. O adolescente ele já é difícil da gente tratar dentro de casa, muito bem educado, Sim. né? Com várias condições. Imagina um adolescente rebelde ali cumprindo uma pena. E é interessante falar, porque o adolescente, na verdade, no meu tempo, sempre prestava muita atenção, que a gente que está de fora, às vezes não vê. Mas eu vi adolescente, que era uma coisa que me desanimava demais, voltando, assim, saía de liberdade lá de liberdade, daí 15, 20 dias voltava. A reincidência era muito grande. Então, mas aí por que a reincidência? Eu comecei a observar o porquê. Porque às vezes a gente, como agente socioeducativo, ia levar na casa o adolescente na época, né? Eu fiz muitas vezes isso. Cheguei a sair daqui de Rio Preto e levar em Fernandópolis, em Santa Fé. A gente ia levar na casa. E a gente chegava na casa, menina, como é que eu vou usar assim? A pobreza é muito grande. Falta de estrutura, né? Eu chegava, assim, vi adolescente que chegava, primeira coisa, porque eles têm muita fome, né? Primeira coisa deles era abrir a geladeira. E não tinha nada. Não tinha nada. E aí voltava. Não é uma desculpa para reincidência. Sim, mas seria um motivo. Você acha que lá eles tinham mais condições, principalmente alimentares, do que dentro de casa? Total. Isso aí, assim, é estranho de falar, mas é real. Muitos voltavam por necessidade de comida. E aí, às vezes, se sentia, se achava assim um bambambam, mas na verdade era nítido que era por falta de carinho, de comida, né? Uma vida totalmente desregrada, né? E quando você entrou já que a gente vai chegar até lá, né? Até a parte atual aqui, apesar que tem uma limitação aí para falar na questão penal, porque tem um porta-voz para falar de coisas internas, né? Sim. Então a gente vai ficar mais no superficial. Mas quando você entrou lá, ainda chamava FEBEM. Sim. E aí, depois de um tempo, virou a Fundação Casa. Teve diferença prática ou foi uma mudança de nome? Não teve diferença prática nenhuma. Só mudança de nome. Foi só no papel. Só no papel. Eu não vi mudança nenhuma. Aqui em Rio Preto foi no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar. Que é desde até hoje. São 3 unidades, na verdade, aqui em Rio Preto, né? Muita gente não sabe, mas são 3. Que é uma unidade que a gente fala de internação, uma unidade de internação provisória, que agora tem nomes diferentes. Mas tem uma de semi-liberdade que a gente fala. Que... É uma casa, né? Eu sei porque minha mãe é oficial de justiça e às vezes ela pega algumas intimações. O projeto TEIA tem alguma coisa vinculada com a Fundação Casa ou não? Não é vinculada à Fundação Casa, né? Porque eu estou falando até pelo CRF, por exemplo, tem várias crianças das mães que estão presas lá que ficam abrigadas em abrigos assim, sabe? Que a própria Fundação TEIA, né, que cuida. Então não tem a ver, porque pode ser lá dos presídios femininos, pode ser da FEBEM, pode ser crianças que não têm... Vem gente de tudo quanto é lugar então que está necessitada ali daquele atendimento. Não tem ligação direta com nenhum deles, vínculo nenhum. E esse projeto, ele é diferente da internação na fundação, na antiga FEBEM, que é a Fundação Casa? Seria uma semi-liberdade? O que, a TEIA? Não. O projeto TEIA, na verdade, ele é só um abrigo. Ele não tem nada a ver com as crianças ali não cometeram nenhum tipo de crime. Não. O projeto TEIA, ele cuida de abrigar crianças desabrigadas mesmo, sem mãe, sem... Né? Na verdade, eu estou falando pelo que eu sei, porque eu não conheço assim profundo, mas pelo que eu sei que a gente ouve ali. Então, o projeto TEIA não é o semi-liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. A semi-liberdade é como se fosse um semi-aberto do adulto. Ele continua cumprindo a medida socioeducativa, porque o adolescente, você não vai falar que ele está cumprindo uma sentença, está cumprindo uma medida socioeducativa. Ele continua cumprindo uma medida socioeducativa como se fosse um CPP, vamos dizer assim, que é um de adulto, uma semi-liberdade. A gente que trabalha ali na Guarda Municipal, a gente tem mais trabalho, eu acho que em ocorrências com adolescentes em relação a respeito, em tratativas ali na hora da ocorrência, do que com os adultos, né, Márcio? Porque quando... Eu entendo assim, quando a pessoa vai presa, eu não sei se ela entra no sistema, ela acaba sendo moldada de alguma forma, não sei se por conta da idade ou também por conta das experiências que ela vai ter,
E por mais que ela cometa crimes, quando ela é abordada ou Ela tá numa dança conforme a situação, música, né? ela já entende que tem que ter um respeito, sei lá. E aquele adolescente que ainda tá no começo da vida, pela idade, pela falta de experiência, ele às vezes é mais rebelde, mais corajoso, não entende que aquilo não vai dar fruto pra ele ainda. É uma coisa de autoafirmação, parece, né? Ele quer se autoafirmar como superior, ele quer se sentir, né? Mas eu também sinto essa dificuldade em ocorrências com mulheres. Por isso que eu te perguntei, é mais fácil elas são trabalhar mais com uma desafiadoras, muito né? mais. Principalmente quando do outro lado ali também é uma mulher. Que eu vejo às vezes com outros homens, quando a ocorrência acontece com um homem atendendo uma ocorrência com mulheres, sempre tem a feminina presente ali, mas às vezes ela quer te desafiar, a outra mulher, né? Não o homem que está atendendo. Aqui onde eu trabalho, por ser uma unidade que a gente fala de ressocialização, ela tem algumas exigências, né, assim, para vir para cá. Então não é qualquer uma que vem, ela passa por uma triagem aqui em Rio Preto. Sim. Então é um lugar um pouco mais brando, assim, entendeu? Então, por exemplo, ali não pode ser, a gente tem uma investigação, se ela não é de facção, se ela não tem uma sentença com mais de 10 anos. Então é feita uma avaliação antes dela vir para cá. Selecionado pelo time de crime que ela foi condenada ou não? Tem todos os tipos? Não, tem todos os tipos, isso não. Mas tem uma certa avaliação do perfil, sim. Então isso daí ajuda um pouco, sabe? Porque se for assim, uma coisa que não dá para ficar, também não fica aqui, né? Tem os presídios que são os fechados mesmo para valer, que aí elas são... Essa época que você trabalhou em São Paulo, era lá assim como é aqui ou lá era um pouco mais barra pesada? Completamente diferente. Completamente. Lá era uma penitenciária fechada. Mesmo. Né? Onde eu trabalhei era mais estrangeiras, a feminina da capital. Então chegava muito assim do aeroporto e já chegava ali presa. Provavelmente por tráfico. Provavelmente maioria. 90%. E aí a gente via elas chegando assim, a mudança era tão radical, né? Porque a primeira coisa que perde é a identidade, né? Chegando numa cadeia. Eu sempre notei isso, porque elas chegavam, principalmente as africanas, né? Que eram muitas, a maioria que chegavam eram as africanas, elas chegavam assim chiquérrimas. Eu sempre admirei assim muito a vestimenta, os turbantes, aquelas coisas assim coloridas, que eu gosto muito de coisas coloridas. Então me chamava muita atenção essa parte. Porque, assim, primeira coisa, entrava já perdi a identidade, porque já colocava... Já é uniforme. Então, é um fato interessante. Perde a identidade, perde a intimidade, né? Primeira coisa. E você, alguma vez teve algum fato, alguma coisa de uma situação de desrespeito, que você teve que confrontar ali alguma presa ou alguma coisa desse tipo? Não, assim, diretamente não. Alguma coisa que tem... É fácil de resolver ainda, sabe? A gente fala do desrespeito, aqui, por exemplo, é fácil de resolver, sabe? Assim, você já fala, não tem condição de ficar aqui. Perde as regalias, os direitos ali, caso desrespeite as regras. Sim. E qual que é a grande diferença de um presídio, você que trabalhou nos dois, para uma fundação casa, por exemplo... existe uma grande diferença, porque eu imagino, pelo que eu imagino, né? Tenho curiosidade de conhecer, até falei para você que eu tenho vontade de conhecer, porque eu imagino que na questão dos adolescentes eles devem ter mais atividades, eu imagino. Sim. E não fica também numa cela, né? Acho. Não fica. Os adolescentes, eu falo que eles são tratados a pão de ló. Aquela coisa assim da medida socioeducativa, independente se ele matou, se ele traficou, se ele tem a medida socioeducativa, ele tem 4, 5 refeições por dia, acho que são 5, o café da manhã, o lanche das 10 da manhã, o almoço, o lanche da tarde. E a janta. A janta. E a ceia. E a ceia das 9, 10 horas da noite. Olha, isso mesmo. Acho que eu não faço isso não. Por isso que eu tô falando, por isso que eu falo pra vocês que, na verdade, a impressão que eu tinha é que voltava por causa da comodidade ali oferecida. E assim, e hoje em dia, não só na fundação, mas nos presídios também, cumprindo cardápio à risca. Nutricionista e tudo mais, né? Sim. Então não é com aquela música do
Do Racionais, Rango Azedo, aquilo lá não mais Não existe. existe mais. Nem no presídio, nem em lugar nenhum. Não existe. Entendi. Nem das penitenciárias. E na questão da Fundação Casa, não tem muito essa questão do adolescente também? É tipo uma inversão de valor, assim. No meio ali que ele vive, talvez, ele ter ido pra Fundação Casa, em vez daquilo soar como feio, parece que ele voltou como herói, assim. Tem muito isso? Eu Tipo acho assim, até ele é o mal, ele é o bandidão que, Eu né? acho que tem. Porque a gente até comenta que... Porque meu marido trabalha no CDP, né? Uhum. Então, ele recebe... Até a gente fala, reincidência. Não tem... Saiu do seu e foi pra porque ele. fala assim, não ali. tem reincidência... Fala-se muito em não reincidência na Fundação Casa. Mas, na verdade, não tem, porque ele completou 18 anos E e teve foi que ir pra outra. pro presídio, pro fechado, né? Pro de adulto. Eu me lembro de uma situação que vocês falam da gente falar fácil. Eu me lembro de uma situação que me marcou muito, que a gente levava as presas para audiência no fórum. Era presencial antes da pandemia, né? Era presencial. E eu me lembro que estava acompanhando 2 presas e estavam a gente era numa celinha separada. Você conhece ali onde é o fórum, ali onde a gente fala que é o corrozinho lá? Ali bem na lateral da Bernardina ali, né? Isso, em frente naquela... Então, são 3 celas. Então, a gente tirava uma para elas, aí ficavam 2 para os adultos. Uma é para os adultos, que a gente fala normal, e uma para os seguros, né? Que a gente fala, os seguros que a gente fala os Quem crimes corre que eles risco ali. que não aceitam. Tinha 15 presos numa das celas, da cela masculina. Eu estava com as 2. Eu não sei se escutaram a minha voz, né? Provavelmente. Porque um saiu assim e falou assim: Ô, dona Marlene. Aí eu olhei assim, já de cara, falei: caramba. Aí ele falou assim: olha quem tá aqui. Dos 15. Sem mentira nenhuma, tinham 9 que passou pela passaram. FEBEM. Olha fulano, olha ciclano, olha sei o quê. Então, a reincidência na Fundação E eles têm uma memória boa, né? Porque, olha, pela voz, reconheceu. E isso é incrível, porque eles reconhecem a gente, né? A gente É que lá passam muitos, né? Mas eles, quem passa, se então, você anda na recorda. rua, você está no shopping, o Dona Marlene. Às vezes isso acontece com a gente também, mas com a gente eles não cumprimentam, não. Com a gente eles só dão uma olhadinha assim, você vê que reconheceu e fica por isso mesmo. Mas reconhece. É incrível. É porque, por exemplo, aqui em Rio Preto mesmo, onde eu trabalho, a gente tem uma relação direta com elas. Sim. Também, você entendeu? Você fica na oficina, você vai para cá, vai para alguma coisa, então você também é mais próximo, diferente de São Paulo, que é bem fechado, então você não tinha praticamente vínculo nenhum, assim, né? Então, aqui mesmo com as mulheres, a gente encontra no shopping também. E nunca teve um problema assim de você falar, tomara que essa aqui eu nunca encontre ali na rua, ali fora, porque... Eu não sei, eu nunca sempre tive se deu assim direto, não. bem ali na medida do Todo possível mundo fala, com mas você todas. não tem medo? Né? Nesse ponto, inclusive, que eu queria chegar, não dá um... Lógico que eu tenho medo. Eu falo assim, se eu não tivesse medo, eu seria uma louca. Sim. Né? A gente tem que ter medo para saber o teu limite. Mas também você tem que ter um controle sobre esse medo. Né? É que eu acho que quem desenvolve vai, ali o trabalho bem, né? Você trata as pessoas com respeito para que elas te respeitem. Acho que não tem muito problema no pós ali fora, né? Respeito, acho que é uma via de mão dupla mesmo. Eu tenho um tio, inclusive, que ele trabalhava no IPA, talvez você até conheça ele aposentou agora já também. E ele sempre falava isso, ele falava assim, eu não tenho receio de encontrar as pessoas na rua porque eu nunca desrespeitei eles lá dentro. Né? Eu também. Eu sempre respeito, principalmente a família, porque na maioria das vezes, assim, eu respeito elas, respeito a família, eu chamo atenção da maneira que eu tenho que chamar. Inclusive os adolescentes na época da FEBEM, da Fundação Casa, como eu chamava atenção, eu ia, conversava, nunca chamava num canto, falava, vamos resolver um negócio aqui, né? Lá aqui também eu chamo elas, falo, vamos resolver aqui, porque se for lá para frente a conversa vai ser outra. Então eu tenho certo respeito, eu acho que por isso.
Então, eu prefiro resolver mais na conversa do que no grito. Já dá opção pra ela, ó. Ou faz a regra, ou a gente vai ter que conversar de outra forma e não ultrapassam isso pra não perder. Os adolescentes, eu lembro que tinha uns que falavam assim, a dona Marlene é problema. Mas esse problema, eu acho que é pela maneira que eu... Pelo respeito mesmo ali, né? Porque eu acho que eu sempre tive um jeito de chamar atenção que não esculachava, que não tratava mal. Eu respeito muito a família. Era firme, né? Isso. Eu me considero muito assim ainda, sabe? Eu me sinto muito respeitada, sinceramente. Me sinto respeitada porque eu acho que eu chamo a atenção do jeito certo, na hora certa, com respeito. E é isso que importa. E a maioria das famílias não tem culpa. A gente percebe. Como que é essa relação com as famílias da pessoal que vai lá visitar e tal? A maioria, como são mulheres, né? A maioria, a gente até admira muito que vai muito homem aqui em Rio Preto. Mas a maioria são as mães, né? Eu inclusive ia perguntar, a gente teve o Dia das Mães agora, dia 11. Os homens não abandonam essas mulheres tudo? Como que é essa comemoração? Tem essa comemoração lá dentro? Os filhos frequentam? As mães também, né? Porque o presídio feminino eu acho que tem mais ali, né? Um acolhimento. Tem. As crianças vão bastante. Para a maioria das crianças, fica como se a mãe estivesse trabalhando ali, você entendeu? Então... a mamãe está trabalhando, tem que ficar. E na maioria das vezes eles chegam, elas estão realmente trabalhando. Às vezes tem as que trabalham na cozinha, tem as que trabalham na copinha, tem as que trabalham ali com a gente, fazendo alguma coisa. Então, para eles, a mãe está trabalhando, não pode ir agora, a mãe está trabalhando. Não é um castigo. Não, para a maioria das crianças, não. Eu não sei na questão ética da profissão, desculpa até a perguntar, mas eu não sei se pode, se não houver problema de responder. Você já teve, por exemplo, já teve alguma amizade com uma interna que saiu daquele local, assim? Que alguém que você manteve contato, por exemplo? Já tive sim. E a gente tem pessoas mais próximas da gente do que a gente imagina, sabia? Tem. Antes eu achava assim que a criminalidade ela era uma coisa muito distante. E hoje você vê assim, que tem a irmã de amigo, sabe? Primos né? A gente tem história de filhos de prima, sabe? Assim, caso sério, inclusive. Então não é mais. E aí por isso que eu falo, a família não tem nada a ver. Aí você fala, puxa, caramba, meu primo tão gente boa, minha prima tão gente boa. E assim, eu tenho um primo, por exemplo, que ele trabalha há 40 anos na mesma empresa e até perdeu um filho há pouco tempo, numa situação assim muito complicada. Então, a gente vê que não está mais tão longe do que a gente... Então, você fala assim, não tem amizade com alguém. Sim, a gente acaba sabendo quem acaba tendo contato. É que são assuntos que as pessoas não comentam tanto numa roda de amigos, né? Mas eu digo na relação que você teve ali dentro como... não. Aí não. Não, acho que assim, não chegou a isso, não. Assim, não, entendi. Não, a gente só sabe assim, que realmente são pessoas próximas, pessoas que a gente tem contato, que teve filha presa, que tem filho preso. Entendi. E a maioria das mulheres ali também estão presas pelo crime de tráfico. Isso é predominante ou não? 90%. É o tráfico que... E muitas vezes também você acha que foi uma questão de ter ajudado o homem de alguma forma e ter levado a... É muito amor. Vou provar meu amor pra ele, vou fazer aqui, aí muito acontece. Muito amor. Entendi. Aí eu não disse isso, posso falar, mas eu vou falar. As cartas, por exemplo, que é uma coisa que funciona muito lá, é muita carta. Que a gente hoje em dia nem imagina que isso existe, né? A gente aqui fora não tem celular, lá não tem como, né? E aí a hora que você vai ler uma carta, você fala assim, meu Deus, os homens bons estão todos presos. Você entendeu? Porque assim, é amor demais. É muito amor. E pode trocar carta entre presídio? Elas trocam, O cara tá preso, ela também. E pode trocar essas cartas. Entendi. Chega pelo correio, como que é? É correio. Correio. E todas passam pela inspeção. Sim, tudo lido, tudo para ver se não tem ali alguma armadilha. Ameaça, códigos, né? Eles têm aquelas coisas de códigos, tem. Tudo a gente censura. Eu acho bastante interessante o assunto, assim, a profissão, na verdade. E o que te machuca mais nessa profissão? Assim, o que você olha e você fala, nossa, é algo que te dói mais, assim, ver a situação de...
Porque não é uma situação legal, né? Não. Vamos Mas convir. você fala lá dentro, porque assim, se você for olhar de fora para dentro, você vai pensar na família, Aham. nas crianças, na mãe que chega muito abatida, trazendo as crianças. Se você for olhar lá dentro, você vai com uma que você conversa, que você troca alguma ideia mais assim profunda, você vai olhar a história de vida de cada uma. Uhum. E aí a gente assusta um pouco, porque às vezes a gente é muito radical, né? No julgamento, de né? julgamento. E aí você vai olhar a história de vida, você fala, caramba, né? Por mais que você fale, eu também tive uma vida difícil e corri atrás, vamos dizer assim, né? Mas você fala, meu Deus, mas que jeito que ela ia correr atrás, né? Que jeito que ela ia sair de um abrigo, ela foi abusada, ela foi na vida fora dali, ela, né? Tem muita história difícil também. Uhum. Tem muita história difícil. A gente fica numa linha muito tênue, né? Entre o que poderia e o que não poderia ser mudado. Fica. E aí encontra um amor, né? Se apaixona. Aquela promessa. Acha que aquilo é tudo. E aí já vai. E às vezes porque nunca teve um amor, né? Nem dentro de casa. Não sabe nem como é ser bem cuidada e acha que aquilo ali é tudo que ela vai ter. E vou fazer tudo para manter isso aqui. É isso. É isso. E aí realmente essa linha. Você fala, meu Deus, foi realmente falta de oportunidade, ela não quis correr atrás, ela não foi. Né? Porque a gente sempre fala, eu com a minha irmã, né, que meus pais eram analfabetos, assim, meu pai era muito evoluído, né, porque ele procurou na época o Mobral, ele lia jornal do jeitinho dele lá, contando as letras, mas ele lia, e aí foi nítido no meu pai e na minha mãe a falta de oportunidades, né. Só que eles deram pra gente o que era possível para eles, né? Se esforçaram, deram melhor, né? Todos nós temos níveis, né? Fizemos faculdade, todos. Então, eles conseguiram superar. A gente fala que a pobreza não é justificativa, Sim. Às vezes, mas é que a pobreza nem sempre vem sozinha, né? Vocês tinham ali os pais com um pouco mais de dificuldade, mas eu tenho certeza que dentro de casa tinham aquele acolhimento de valor, né? Valores, dentro do que era né? possível. Ixi, não era só então, financeiro, né? Valores era. E às vezes não tem valor ou tem ausência de alguma coisa, né? Porque às vezes a gente vê criança ali que tá sendo abusada de repente, ou o pai tá preso, a mãe a realidade dela faleceu, ou né? Tudo muito complicado. Uma criança não é só que pobreza, mora, né? Não. Numa casa Não que é acontece o tráfico, quem vai falar pra ela que traficar é errado? Se o pai faz, a mãe faz, os irmãos fazem, né? E aí ela se vê naquele círculo ali. Assim, muitos casos assim mesmo. Tem alguma experiência que você teve na Fundação Casa que te marcou, assim, que você se recorda? Teve muitas e muitas e muitas. Assim, são várias. Uma foi uma rebelião lá de 2001, dia 4 de janeiro de 2001, marcante. Você tava no rolo. Eu tava, assim, que teve refém, que a gente teve que tirar os meninos de seguro para fora. Então essa foi muito marcante para mim. Foi a Choque entrou, né? E a gente entrou depois com tudo destruído. Isso foi assim para não esquecer nunca mais. Nossa, aí teve o fato de eu conhecer meu marido, esse que eu tô agora hoje, né? Porque eu fiquei muitos anos sozinha, só com meus filhos. E depois eu conheci o meu marido numa situação dessa na FEBEM, na época era FEBEM, porque assim, na FEBEM tinha muito o que eles chamam de trem-bala, sabe o que é, não? Não. Trem-bala são assim, 10, 20 adolescentes batendo em um. Então a gente chama isso de trem-bala. Só que é bem previsível, porque assim, eu não sei se porque eu sou bastante observadora, eu sempre viu tô a olhando, movimentação ali? Você vê no olhar, você vê se tá de cabeça, tá com a cabeça mais baixa, não tá me olhando. Não quer ser descoberto. No presídio, né? também, né? Eles, quando tem alguma coisa, não te encara, não puxa conversa, né? E a gente já estava observando uma situação que, falei, gente, vai acontecer a qualquer momento, E aí, esse menino que é inesquecível, nem o nome, nunca vou esquecer, e eles escolheram um momento que só estava eu, meu marido era professor de geografia, lá na FEBEM. Ele foi como professor. Mas ele ficou lá, tem gente que fala assim, porque na época ele já estava te paquerando, eu estava sozinha, ele também, então tem toda... Mas assim, enfim...
Tem gente que fala isso, mas estava eu, acho que nós estávamos em 3 ou 4 só, porque tinha muito pouco funcionários. Os funcionários foram saindo, era Ninguém queria muita ficar, confusão, né? muita confusão no ano de 2000 isso. E aconteceu. E a gente não sabia o que fazer, assim. Na verdade, eu só vou no grito, naquela situação, eu falei, eles vão matar o Adriano, no caso, o menino. Eu deitei por cima Do menino que estava sendo espancado, e eles, por incrível que pareça, não relou um dedo em mim. Eles chutavam por baixo, eles chutavam, sabe, assim, chutava a cabeça, sempre a cabeça. E aí, quem saiu com o menino, depois de tudo aquilo, a gente tentando, e no grito, e vai, e tal, e tal. Aí quem tirou o menino foi eu, meu marido. Ah, não, eu já tinha avisado o menino. Falei, se acontecer, você finge de morto, você desmaia. Já fica, porque eu já consegui tirar já era uma rápido. coisa previsível, já tinha falado pra ele. Já tinha ameaça. Ele já tinha, e eu falei, se acontecer, você finge de morto. E ele fez certinho, porque senão ele tinha, acho que, morrido mesmo. Não tinham parado. parado. A hora que eles viram que ele realmente estava, né? Aí eu me lembro bem que o meu marido pegou ele assim pelos braços e eu pelas pernas, a gente tirou. E a hora que a gente saiu, aí eles deixaram a gente sair, né? A hora que a gente saiu pro lado de fora, e o menino levantou assim, mas com a cabeça toda inchada. Então ele fez do jeito certo, ele fingiu de morto. Se não tivesse feito, talvez não estaria para contar a história. Não. Então, eles são maldosos a esse ponto, assim, de bater até a morte mesmo. Hoje, acho que não. Hoje isso não existe mais. Mas naquela época eram os adolescentes que vieram de São Paulo, sabe? Do Tatuapé, do Brás, de Vila uma Maria, criminalidade já bem avançada. Lá era feio. Lembra Vila Maria como que era, né? E eles têm rixa entre eles. Tem. Isso aí é por causa de rixa, provavelmente. Só. Aquelas cobranças bestas, sabe? Eles tinham umas coisas de... sei lá, umas cobranças nada a ver. Eles tinham uns códigos lá, porque é Duque 13, porque na época falava o artigo 213, porque isso. Aí eles queriam cobrar. E deixa eu te perguntar, você estava falando da questão, acho que antes aqui, a hora que a gente estava conversando, dos analfabetos. Tem muita gente que é analfabeta, e dentro da prisão da Fundação Casa, como que ele tem uma... Porque ali eles estão frequentando a escola também, né? Ali também. Além das outras atividades que deve ter. Na verdade, eu saí de lá já há 13 anos, mas só que, pelo que eu sei, eles continuam tendo uma escola vinculadora, né? E continuam tendo aula de ensino formal. Então... E tem muita gente que por exemplo, na prisão é analfabeto e acaba, pelo menos, tentando aprender ali. Tem a oportunidade de aprender ou não? Não, então é obrigatório estudar no CR. O estudo é obrigatório. Elas contam para remissão, né? Cada 12 horas a aula é um dia de remissão. Elas têm que estudar. É obrigado a estudar. Então, tem o ensino médio, tem o Fundamental 2 e tem o EJA, que é o de educação para adulto, né? Quem não teve para alfabetizar. E tem algumas mulheres, muitas eu acredito que não, mas que entram ali, que estão ali, que têm um curso superior? Várias. São formadas? Tem, muitas, por incrível que pareça, muitas. E aí acaba sendo no tráfico ou algum crime, por exemplo, estelionato, essas coisas? Não, ou é tráfico ou é homicídio. Ah, sim. Normalmente acontece bastante de homicídio mesmo. Mas aí passional, uma coisa assim? A maioria passional, né? A gente até brinca, matou o marido, outro matou o marido. Tem muito, assim, a maioria. Porque são pessoas instruídas, né? Se a gente for ver em relação aos estudos. E como que você vê a parte da ressocialização? A gente falou, né, dessa reincidência. E na questão da ressocialização? Eu acho que a mulher, ela é ressocializada mais fácil. A gente percebe, assim, as ela histórias... Ela se arrepende mais? A gente sabe de quando sai, assim, muitas histórias de pessoas que realmente mudou de vida. Tem muitas que mudaram de vida. Só aquelas que são de rua, tem muitas de rua, sabe? Que já é ali do crime. Que não consegue sair do... Um vício, talvez, isso, né? E aí eles falam, não consegue parar de usar droga, então, principalmente crack, né? E como que é para essas pessoas? Tem uma curiosidade. A pessoa, tem um vício muito forte, principalmente no crack, mas tem outros drogas, a bebida e tal. Como que é quando essa pessoa entra
na prisão e ela não consegue, essa abstinência que ela vai ter ali dentro. Como é que eles lidam com E a isso? gente percebe, sabe, assim, quando é abstinência. Porque elas, estão tremendo, tô muito ansiosa, tô e tal. Mas tem um tratamento, assim, com medicação, que a gente tem, sabe tem. que, né, a abstinência é uma coisa muito séria. Tem. Elas passam por médicos, psiquiatras, tem atendimento. Então, ali, a Psicólogo. penitenciária, ela oferece uma estrutura Oferece. considerável, boa, Sim. assim, Para quem quer. pra quem oferece, quer sim. aproveitar ali, né? Oferece sim. E tem aquelas que não querem fazer nada. Tem, Que não querem acompanhamento, que não querem estudar, que... tem. Vai meio forçado. Tem sim. Agora, um fato interessante, que eu não sei se vocês sabem, é que ultimamente está tendo muita prisão civil, que a gente fala, né? Aham. Antes não tinha. Porque eu acho que os homens descobriram que a mulher tem que pagar pensão. E olha, eu recebi essa semana um mandado de um amigo, né, de outra cidade, na verdade, que me enviou um mandado de prisão civil de uma mulher, que aí falaram, vê, né, às vezes vocês no patrulhamento aí, é da região e tal, e eu nunca tinha visto É isso. uma prisão civil de mulher. Muito. Aumentou bastante. E elas têm que pagar pensão pros filhos ou pro marido? Ou pros dois? Para os dois, às vezes, né? Na verdade, Depende do caso. a pensão é para os filhos, né? É. Mas aí os ex-maridos descobrem que elas têm que pagar. Se eles têm a guarda, eles têm ali todo... Só que acho que hoje em dia tem muito homem esperto também, sabe? Com certeza. Que arruma algum jeito de ficar e... Às vezes nem quer aquela situação, né? Só que pensa no lado financeiro mesmo. E deixa eu te voltar na questão da Fundação Casa. Eu queria perguntar sobre duas coisas. Eu já ouvi falar que existe uma carência muito grande dos adolescentes. Que eles acabam, não sei se é verdade, mas que eles ficam ali meio carinhosos um com o outro. Isso acontece mesmo dentro da FEBEM? Eu também não sei se você pode falar disso. Assim, desse jeito, não. Eu nunca percebi essa questão, não. Porque a questão, vamos dizer assim, do homossexualismo... Não é nem homossexualismo, mas tipo assim, de repente... de abraçar mais o amigo, de deitar no colo. Não, gente, não percebi isso, não. Nunca percebeu. Não. Então é lenda. É lenda. E a questão da disciplina ali dentro, né? Porque diz que eles falam até que quando vai soltar um ponto, fala, professor, vou pagar um gás. E vai e sai, né? Entre eles lá, eles se cobram muito, né? Uma coisa tão besta, tem hora que você fala, ai meu Deus, mas pra que isso? Não precisava Tem umas coisas assim que nada a ver. Tem um estatuto sabe? próprio. Engraçado, não é? Eu já ouvi falar desse tipo. Antigamente eles tinham... Foram tão respeitosos aqui fora, né? Lá dentro não. Porque antigamente eles chegavam assim, até tinha os que matavam, por exemplo, os que eram de homicídio, eles tinham uma mania de chegar na gente. Parecia que eles se sentiam superiores, assim. Meu crime é pior, então eu sou o rei da cocada aqui. Eles vinham, talvez, assim, até querendo intimidar. Já gente. matei, já roubei. Igual aquele menininho. Aí eu olhava assim, mas por que você acha que eu não mato? Claro que eu mato. Entendeu? Aí já ele falava, eu até não posso brincar muito, não. Deus me perdoe, mas eu falo assim que a única coisa que eu acho que eu seria capaz, acho que é isso, dependendo da circunstância, né? Uhum. Eu acho que seria matar, né? Acho que qualquer um, dependendo da circunstância. Sim, o psicológico. É ruim de falar isso, né? Mas é real. A gente percebe isso, a gente faz algumas palestras em algumas escolas, pela guarda mesmo, uma integração ali, para tentar aproximar, na verdade, a comunidade da polícia, para ver que não é, né? Não tem esse clichê de, a polícia bate, então a gente tem que ser inimigo. E a gente percebe isso quando a gente vai fazer em algumas escolas, principalmente da periferia, que quem já foi para a Fundação Casa é ovacionado durante, né? O fulano ali já foi para a Fundação Casa, ele é o É o que eu disse, é o status. Né? Até as meninas parece que quer namorar. É isso aí. Você pega assim, o pior aluno da escola e, coitado, desprovido de beleza, inclusive, né? Para não falar feio, as meninas, as coisas mais lindas, sempre querem aqueles meninos. É por aí. Né? Ele já foi para a Fundação Casa, tem fila. Verdade, incrível. É inversão de valores, na verdade. O que eu falei, é um status ter ido para a Fundação Casa por alguma coisa. E acaba que quem vai para a Fundação Casa tem que estar envolvido num crime mais sério, né? Hoje em dia mais, porque... análogo ao crime, mas porque é crime com violência ou grave ameaça, né? Eles estão segurando muito, não estão prendendo mais como era antes, porque, nossa, eu me lembro que uma época na FEBEM chegou, tipo assim, a 100 e tantos adolescentes.
E aí cada vez diminuiu mais. Uhum. E eu acho que hoje não se prende por qualquer coisa. Porque não tem nem espaço, né, pra Não. manter. Nem isso. mulher também, acho que se prende muito menos hoje em dia. Com as audiências de custódia. e Já todos libera, Já saem nem antes. segura mais, entendeu? Só que isso aqui é uma coisa interessante, assim, porque eu tenho meu cunhado que é policial em Minas. Uhum. E eu falei, gente, mas a gente quase não ouve falar em centro socioeducativo para menor em Minas Gerais. Uhum. Eu perguntei para ele, porque eu achei interessante, que a gente não ouve falar. Ele falou assim, lá não tem mesmo, são pouquíssimos. É tipo assim, acho que uns 4, 5 no estado todo. Por quê? Porque não se prende. Mas porque não cometem o crime ou porque não prende mesmo? Não prende mesmo, só em último caso. Entendeu? Só quando não tem jeito de jeito nenhum. Tipo, é muito violenta Então, a coisa ali, como são da população, aí vai e prende o adolescente. É por aí. Então, mas a senhora falou aqui tem um grupo de vôlei também, você sabia? É interessante porque assim, eu sempre na família. Eu jogo vôlei, eu adoro vôlei. Então, a gente tem na verdade, a gente começou com nós lá do trabalho mesmo. Vamos alugar uma quadra? A princípio alugaram uma quadra lá longe, eu não fui. Aí agora tá bem próximo da minha casa, né? Ali perto da Filadélfia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Nunca joguei, mas eu acho que eu vou ver o que dá isso. E aí a gente começou de quinta-feira à tarde. Lógico que eu não jogo quase nada. Mas o vôlei é uma delícia. Só que assim, parece que assim, aí você começa, daqui a pouco você já tá passando um saque, daqui a pouco você já tá pegando uma bola ou outra. Já dá certo, o treino. E a gente se distrai bastante nas quinta-feiras. Eu adoro vôlei. Eu jogo faz um tempo que eu não tô jogando. Legal. O Márcio machucou aí o ombro e abandonou, perdeu um parceiro. Aqui tem umas quadras de areia muito boas. Eu tenho lá em casa, inclusive no condomínio lá, eu tenho minhas amigas da guarda que jogam também. Eu me arrisquei no biribol semana retrasada, nunca tinha jogado e por causa do vôlei a gente foi, inclusive pela guarda. Lá na FEBEM tinha um time de futebol. Dos funcionários. De mulheres. Só que na época o pessoal educandas. Não, das funcionárias. Das funcionárias. E aí jogava lá no Palestra. Na época tinha os campos lá no Palestra. E depois acho que foi se perdendo assim com o tempo, né? E em relação ao esporte dentro da penitenciária ou dentro da FEBEM, existe? Eles incentivam isso? Porque eu acho que, principalmente no adolescente, né? O esporte é uma coisa que ele coloca as emoções pra fora ali. Na FEBEM tem vários tipos, várias atividades, né? Tem futebol, tem lá, acho que eles jogam outras coisas lá, handball, basquete, tem professor de educação física. Direto, que já como se fosse uma aula mesmo. E no feminino também ou não? No feminino não tem o professor, mas assim, entre elas lá, elas jogam. Assim, sempre nos horários que dá para jogar, elas jogam. Final de semana, à tarde, antes de fechar. Porque o esporte, querendo ou não, é que nem na caminhada, né? Você distrai a mente, ali, endorfina. E quais serão as próximas caminhadas aí? Então, eu tenho a semana que vem, do dia 18 ao dia 22, que é a Rota das Rosas, que chama Caminho dos Impossíveis, que é de Franca até Cássia. Pega um pedacinho de Minas também, né? Só que pega Minas por terra. E esse nome aí é porque é bem difícil ou... Não é difícil. Pelo que eu percebi, assim, eu já investiguei, não é tão difícil, não. É 87 quilômetros. Que a gente vai fazer de caminho 3 dias. E ele vai chegar em Cássia, que é interessante, por isso que eu falo que foi um chamado, porque eu acho que foi porque a minha mãe fez uma intenção quando eu estava em São Paulo, para Santa Rita de Cássia. Aí outro dia a gente estava comentando, eu falei assim, nossa, parece que o Google escuta o que a gente fala. Aí começou a aparecer essa Rota das Rosas, eu me interessei, achei, eu acho que eu vou fazer. Aí como eu vou estar de férias, a partir do dia 17, E essas são 3 dias, esses... São 5 dias, porque o primeiro dia é a chegada, dessa vez eu vou com um grupo que eu não conheço, assim, um pessoal que eu não conheço, então a gente tem uma integração e tal. E aí são 3 dias de caminho, aí no último dia a gente já vai ter chegado, então... Aí tem um encerramento ali, uma integração. Tem os passeios. E o marido vai junto ou ele não é da caminhada? Não não, fica assistindo do sofá. Agora eu aprendi que ele não vai. Aí ele fez a Rota da Luz comigo, mas eu percebi que ele não foi muito bom para ele, assim, ele não se interessou. Tem pessoas que não se dão com esporte, né? Não. Aí ele gosta de futebol, mas enfim, ele não gostou, eu acho, aí não
vai. Mas ele não se importa que eu vá. Ah, isso é a melhor parte, né? Que nem no Sul, ele ficou... Falei, vamos e tal, vai ser passeio. E o pessoal que ele conhece, né, tal. Não. Aí ele, a desculpa é porque também não gosta de avião. Então, essas coisas assim. Falei, Mas ó, não atrapalha e ainda aproveita, né? Libera a mente, inclusive, dos problemas de dentro de casa ali, né? Já vai... Eu brinco com meu sobrinho, com o Júlio César, eu falo assim, Júlio César, você tá vivendo o que eu não vivi. Por exemplo, nós somos aquarianos, eu e ele, né? Os aquarianos não conseguem ficar pé no chão, não, meu filho, a gente tá sempre por aí. É sempre então, eu e ele... novos ares, né? Eu falei assim, não é à toa que nós somos aquarianos. Inclusive, né? minha filha é aquariana, o Júlio conhece ela, é o mesmo perfil, tá morando lá, em outro estado. E tudo contesta, não concorda com nada, e vamos que vamos. Mas isso é bom, é uma característica boa. E qual que você acha que é a melhor parte da peregrinação pra você, que te dá mais... Eu acho que é a parte realmente de sair do conforto, sabe? Eu acho que sair do conforto e realmente viver uma coisa diferente, conhecer pessoas diferentes, e essa integração com a natureza que a gente, às vezes, tem tão pouco, né? Quando você sai assim numa estrada de terra, que você vê montanha, que você vê árvore, você escuta, às vezes você para escutar um passarinho. Aquela noite de estrelada. E aí tem umas coisas interessantes, eu vou falar, porque talvez tem quem não acredita, mas tudo bem. Por exemplo, na Rota da Luz, gente, até meu marido fala, você é boba, não sei o quê. Parece mentira. A gente começamos a Mogi das Cruzes, a hora que a gente entrou na estrada de terra, tinha uma borboleta. É que hoje não dá para mostrar fotos, mas uma nova oportunidade. Ela eu mostro foi foto. seguindo você. Acredita, gente? Você andava, olha a borboleta ali. Você andava, borboleta. Gente, aí ela passava de uma cidade para outra, porque você dormia, por exemplo, numa cidade, quando você, no outro dia, olha ela, mas não é possível. E no Caminho da Fé foi um passarinho azul, mas um azul incrível. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar a fotografia para vocês, que a gente conseguiu fazer foto. Incrível. E nos caminhos lá de Caravaggio era um passarinho que cantava, daí a pouquinho você andava, ele... Mas, gente, esse passarinho de novo cantando, assim, de um jeito diferente, sabe? Da natureza mesmo ali, um sinal, né? Pra quem acredita ali, eu né? acho, pra mim era assim, alguma coisa diferente, assim. Os meninos tiveram um cachorro, né? Que acompanharam eles o caminho todo, encontrou numa cidade e o cachorro não arregou, não. Foi até o fim junto com eles. Aí teve um momento que ele ficou, né? Não lembro por quê. Não, eles escolhem pra onde quer ficar, tem isso, sim. E teve algum momento de alguma peregrinação que te marcou muito também? Eu acho que, assim, no Caminho da Fé foi realmente quando nós chegamos lá perto de Campos do Jordão, né? Que você olha, você vê as montanhas, aquelas cachoeiras caindo lá do alto e mais montanha lá embaixo, e aí você fala, meu Deus, não é a terra, não tô na terra. Muito bonito pra ser aqui demais, onde eu moro. É lindo demais. Na Rota da Luz, acho que foi realmente lá em Taubaté, que também é um ponto mais alto que tem que a gente vê a montanha, vê as represas, assim, um lugar lindo, lindo, lindo. E lá no Sul foi a parte, porque o Sul, além da gente fazer a peregrinação, a gente ficou 4 dias lá, né? A mais, em Bento Gonçalves. Aí em Bento Gonçalves, a gente foi passear de Maria Fumaça, aí descemos numa cidadezinha lá que chama Cambará do Sul, se tiver oportunidade um dia. Então, lá é uns cânions, que lá de cima você enxerga Santa Catarina, praia de Santa Catarina. Tem que ir de manhã, porque depois a fumaça tampa tudo, assim, as nuvens. Aquela neblina. Tampa tudo, então tem que ir de manhã. Então, a gente foi assim muito rápido. Então, acho que o passeio lá em Bento Gonçalves, depois da peregrinação lá de trenzinho lá da Maria Fumaça, é inesquecível. Então tem coisas muito marcantes. Já chegou ali com a alma lavada e curtiu o passeio ainda, E uma noite que a gente ficou não sei como é que eu vou falar, um seminário. Só que não tem mais seminaristas, é só os padres, moram 5 padres lá. Só que eles também acolhem peregrinos, né? E naquela noite a gente estava bem cansado, mas a gente tinha que tomar um vinho, né? E aí falei assim, e agora? E o padre falou assim, tem vinho à vontade ali para vocês, mas todo mundo com vergonha dos padres. De tomar um vinho ali perto do padre. Meu Deus, e agora que nós vamos fazer? Open bar de vinho. Aí ele falou com assim, o padre. Aí nós subimos tudo quietinho, né? Meio sem jeito, com o lugar. Daí a pouco a Iracema, minha amiga de Nazaré da Serra, Pernambuco.
Aí ela falou, ai, gente, vamos ter que dar um jeito. Ah, não, eu vou lá buscar. Aí ela desceu pé por pé a escada, o padre, vocês estão indo pegar vinho? Vai pegar. Desce todo mundo, vamos tomar vinho. E aí eu achei incrível os padres tomando vinho com a gente. Porque a gente imagina mesmo. que padre é longe da gente, assim, É. né? E eles tomaram vinho com a gente assim um tempão. E aí ele falou: não, eu tô esperando o padre Antônio, parece que eu tô esperando o padre Antônio pra gente assistir o jogo. Aí você fala assim, poxa, são pessoas normais. Como a gente. E a gente você tem eles como citou uma amiga de Pernambuco. Nazaré tem uma de Nazaré Vem da gente de vários lugares, assim, para fazer do esses Brasil. caminhos, assim? Essas 3 amigas que eu fiz amizade assim na peregrinação, é uma que mora em Nazaré da Serra, é uma que mora em Petrolina e uma que mora numa cidade que chama, acho que é Cruzeiro, tudo em Pernambuco também, perto de Recife ali. Hoje elas estão lá em Compostela, começaram semana passada. Olha. Só que como a Áurea, ela quer voltar logo, elas estão fazendo só o caminho português, que acho que dá 200 e poucos quilômetros. Que a Iracema queria fazer os 800. Mas aí, não dá. Já dá pra só combinar com o Júlio pra ir pra lá, ó, vai lá pra Espanha, já faz o caminho, já leva a irmã. A minha irmã conheceu lá um pedaço de Compostela. Né? Bom. Mas Diz que Bom lá é muito demais. lindo, é né? lindo. Mas assim, mas o Brasil, assim, mais. eu sempre falo que eu não tenho vontade de sair do Brasil depois que comecei a fazer esse caminho. Assim, de Você conhecer. descobre muita coisa que você Gente, tem demais. E começando aqui na região pra você ver. Então, depois eu quero até umas dicas, porque eu não conheço nada disso aí. Vamos de moto, pelo menos. Não, a pé é mais legal. Eu vou a pé, que eu adoro. Agora vamos a pé. o Márcio... Não, eu ando, eu não corro. Mas andando eu encaro. Aqui, por exemplo, a gente anda muito e sempre para no pesqueiro, tomar uma caipirinha depois, Então, Aí. vai almoçar. Tem Ó, a uma- gente, por exemplo, tem um caminho que a gente sai aqui de Guapiaçu, sabe ali do Monte Carlo, Uhum. cai lá em Talhado. Aí. Aí Eu depois fico volta, imaginando- A gente não sabe Para essas no pesqueiro. partes legais da peregrinação. tudo Mas eu fico é. imaginando, por exemplo, as chapadas que tem no Brasil, né? Nossa, São gente, lugares ali lindíssimos, tem. né? Aí você olha, ó, caminhos do Brasil que tem oficiais, tipo esse, Uhum. para peregrinar, tem muitos. Você É, né? vê. Nossa, tem um caminho que eu ainda quero fazer que chama Caminho da Sabedoria, no Espírito Santo. Esse caminho, ele nem é tão longo, acho que dá 90 quilômetros. Só que ele é uma integração entre o budismo e o cristianismo. Então você passa por templos budistas e por igrejas Aí, eu quero. católicas. Aí tem caminho da prece, caminho de Inhaxica, caminho das capelas, que é um caminho curto, mas bem desafiador, ali bem dentro de Minas. Nossa, Acho tem que muitos, 78. Tem aquela rota Menina, muito. Rota que a do gente Ouro, não que é tem. de Ouro Preto? Como é que chama? Não, é Caminho Real. É Caminho Real. É. Esse Caminho Real, ele sai da praia, né? Lá de Paraty, né? Ele sai de Paraty, ele passa todas as cidades históricas e vai cortando e tal. Esse eu não conheço, assim, Uhum. ainda não. Aí tem Caminho do Sol, que é em São Paulo, ali, perto de São Roque. Ele vai de São Roque a... Não, o São Roque é outro caminho, mas tem esse caminho que eu falo que sai de São Roque, ele vai até Águas de São Pedro. Quer dizer, ele passa de Águas de São Pedro e chega em São Pedro, né? Que Águas de São Pedro é uma vilinha antes. Então também é um caminho interessante. Esse de Santa Catarina que você fez é aquele que é na Serra mesmo? Não, eu não fiz de Santa Catarina. O de Santa Tem Catarina um que é ele chama famoso lá, Caminho né? É o Rio Europeu. do Rastro, você tá falando, não é? É, Mas acho faz que de é. moto, né? Esse acho que não Mas é. deve ter a pé também, né? Não, esse de Santa Catarina tem um que chama Caminho Europeu. Rota Europeu. Em Santa Catarina. Esse que eu fiz é no Rio Grande do Sul mesmo. Mas que tem uma parte da Serra de Santa Catarina lá que é muito bonito, né? Muito é. fria, inclusive, também. Fria. Não, mas esse caminho que eu fiz lá dos caminhos de Caravaggio, nós fizemos em outubro. Ele, todo dia, 7 graus. Nossa. Esse É bom caminho que de a caminhada Caravaggio dá ele uma foi aquecida, interessante, né? que a gente preparou, comprou passagem de avião, tudo para fazer em maio, no ano passado. Com essas minhas amigas do Nordeste, mais umas amigas de São Paulo, lá de Arujá, um casal de amigos de Arujá, muita gente boa também. Combinamos, compramos as passagens de avião, tudo para maio, início de maio. E aí veio a enchente, lembra? Veio a enchente, aí virou aquela confusão, assim, aí vai, não vai, cancela a passagem, adia a passagem. Aí acabou que a gente resolveu, vamos jogar para outubro, porque
até outubro, às vezes, melhorou. E foi muito interessante, porque aí em maio, como a gente não ia para lá, a gente resolveu fazer de novo o Caminho da Fé. Por isso que eu acabei fazendo novamente em maio o Caminho da Fé. Fiz em outubro de 2023, 22 e fiz 2024. Não, 22 foi Rota da Luz, Caminho da Fé, 2024. Aí a gente resolveu deixar para outubro. E aí em outubro a gente pegou tudo começando, né? Nós fomos praticamente os primeiros recomeço lá, né? Nós fomos praticamente, porque o caminho de Caravaggio ele foi quase que meio que refeito, porque ele teve bastante destruição no caminho. Como ele pega muito no meio das serras, né? Aí a gente pegou ponte ainda que não deu para passar, que a gente chegou de um lado e teve que voltar para trás e para o outro lado. Você já pegou alguma chuva braba que você no meio desses caminhos? Não, assim, brava não. Mas pega chuva, não tem como. Assim, um dia, pelo menos, acaba pegando chuva. Mas brava não. Mas que tem muito caminho. Você procurar. Tem um caminho que chama. Esse caminho que eu fiz chama Rota da Luz. Aí tem um caminho que chama Caminho da Luz, que é em Minas Gerais. Aí você sobe, chega. Eu também gostaria de fazer, mas não sei ainda. Ele chega no Pico da Bandeira. Tem que ter muita perna para fazer tudo isso de muita caminho, folga, né? Porque... Então, o meu problema é e muita folga. Eu comecei tarde, eu acho, sabe? Assim, mas nunca é tarde. Começou. Eu já tô com 62 anos, aí parece que agora você quer fazer tudo e parece que não vai dar tempo. Né? Então tem muita coisa. Aí você fica olhando, queria fazer esse Tem que selecionar alguns, priorizar e aí depois vai... Diante disso, importante também dizer que o Frango de Vó, mais um episódio, ganhou aqui uma mensagem subliminar ali. Ficou o pacotinho. Ô, Vanessa, mostra lá, ó. O pacotinho, ó, de jabá de graça, que nós vamos comer daqui a pouco. Já eu vou comer. E eu consegui. Olha, eu trouxe para vocês. Olha lá, vou ganhar um presente também, ó. Lembrancinhas do Caminho da Fé, lembrancinhas da... É uma lembrancinha de... acabou que ficou um pra você. Muito obrigada. Pronto, esse aqui, ó. Isso. Ó, isso aqui é lá daquele seminário que eu te falei, que é de uma vilinha em Gramado que chama Santa Lúcia do Piraí. Que é onde a gente ficou. Da casona? Isso, Esse crucifixo aqui é de Santo Agostinho. Que o padre me deu, ele me deu bastante pra gente, porque ele falou, vocês são os primeiros peregrinos, então a gente recebeu a gente assim, muito bem. Obrigada. Os meus chaveiros que eu utilizo, todos são presentes, eu não compro chaveiro. Inclusive, o meu primeiro chaveiro da minha casa foi o Júlio que me deu, que me trouxe um chaveiro da Irlanda. Que legal. Que é o chaveiro da minha casa, de quando eu mudei lá, foi, agora mais um. Esse São Francisco aqui, feito de crochê, é um pessoal lá também, do Caminho da Fé. É uma senhorinha que faz, sabe? Com capricho, eu acho. Porque eu gosto muito de São Francisco de Assis, né? E quando eu vi, eu fiquei encantada já. Aí, trocamos presente aqui e vai ser... Agradeço muito, viu? Caneca é boa. Bom, nós estamos chegando ao fim já do episódio. Quase 1h30 já de episódio. Viu? E a gente com medo de não ter assunto. De não ter assunto, você viu? Ficaríamos aqui, horas. Dá muita mais coisa, hein? Depois a gente chama um episódio 2. Parte 2. Parte 2. Mas... Deixa eu fazer a rota das rotas. Faz a próxima aí você vem contar pra gente. Contar. Então, agradecer, né? Como sempre, aqui a nossa técnica, a Vanessa, por trás dos bastidores, muito importante o apoio aqui do Poliscast. E pedir para você que se inscreva no canal, curta, importante para todo mundo ver. Os amigos aqui da Leninha vão assistir tudo inteirinho, minuto a minuto, depois você pergunta. Você viu aquela parte lá? Você não viu, hein? Então, tem que ver inteiro, não é só o começo, não. Agradecer a nossa colaboradora, aqui a AP Brasil. Muito obrigado. Vocês sabem que sem nossos colaboradores fica difícil a gente manter aqui o Poliscast. Agradecer a DLG Media, DLG Studios, esse local bacana que vocês assistiram mais esse episódio. Agradecer a Natália, mais uma vez aqui de host no nosso... Eu vim só pela comida. Só vem quando tem comida boa. Vim porque tinha comida. E agradecer principalmente o nosso convidado. Se você quiser mandar um abraço aí para alguém. Um abraço pro pessoal todo, para minhas amigas lá dos Amigas de Trilha, maravilhosas sempre. E um
um agradecimento também por estar aqui. Muito bom. E é bom falar da vida da gente, assim, para que as pessoas saibam que tem coisas diferentes por aí, né? Uhum. Inspirar, Não né? é? Eu acho que é uma coisa mesmo para inspirar, porque. E não é idade, né? A gente tem que começar, independente da idade, tem que fazer alguma coisa interessante e diferente. Quanto mais cedo, melhor, mas Com certeza. antes tarde do que nunca. De tarde do que nunca. É isso aí, fica a mensagem aí para esse final de programa. Obrigado a todos, obrigado pela audiência do Poliscast e até a próxima.